E aí, galera, hoje eu tô aqui com a Ana Scudeler. Ela tá há um ano na Itália, mais especificamente em Sardenha, e veio contar pra gente aqui sobre a trajetória dela. Ana, muito obrigada por fazer parte aqui do Bora Morar Fora. Obrigada a vocês. Quando eu perguntei pra Ana se ela queria ver, ela falou, não, claro, aceito. E ela tem um Instagram ainda maravilhoso que conta, mostra fotos lá da vida dela de Sardenha. Vou colocar o link aqui, quem quiser seguir também, ó, tá show de bola. Ana, vamos lá. Qual foi a sua motivação para você ir morar na Itália? Qual foi a sua motivação, na verdade, para você sair do Brasil? Olha, na verdade, eu tinha uma motivação para sair do Brasil, né? Que, enfim, estava com uma vida lá muito trabalho, casa, nada acontecia, eu solteira sem filhos, enfim, falei, gente, eu queria uma mudança, eu queria uma coisa nova, uns têm filhos, outros casam, e eu falei, eu vou mudar de país, vou mudar um pouco, que esse vai ser o grande acontecimento dos meus fins de 30 anos. E a escolha pela Itália, na verdade, foi uma. Eu vim para cá, na verdade, para fazer o reconhecimento da cidadania, né? Como muitos brasileiros têm vindo. Vim para Sardenha. Enfim, porque encontrei uma assessoria de confiança que atuava na Sardenha e vim para cá e vim sem saber direito ainda se eu ia ficar aqui, se eu ia para outro país ou se eu ia achar muito. Falei, bom, os 3 meses da cidadania vão funcionar como um teste para ver o quanto que eu aguento, se eu vou sentir muita saudade e tudo mais. E o que aconteceu é que eu me apaixonei não só pela Itália, mas especialmente pela Sardenha. Foi difícil porque a Itália, né, como eu disse para você no início, antes de começar, que a Itália está vivendo um momento super complicado em termos de crise econômica, crise política, crise social. Então tem muito desemprego e especialmente o sul da Itália, onde é mais afetado por isso. A Sardenha, apesar de não ser exatamente o sul da Itália, mas faz parte, é reconhecida pelos italianos como essa parte aqui um pouquinho mais pobre, digamos assim. Então, assim, é muito difícil a questão do emprego, eu refleti muito, mas, enfim, nesse meio tempo fiz muitos amigos, comecei a namorar também, um pouco depois, chegou o verão, né, e assim, o verão na Sardenha é uma coisa espetacular, então eu falei, gente, eu acho que, né, eu já conhecia alguns países da Europa, e eu pensei, voltar para o Brasil não tem motivo, e nenhum outro lugar eu me senti tão feliz quanto eu estou aqui, então eu vou tentar. E foi mais ou menos isso, assim, não foi uma coisa muito planejada, foi uma coisa que a cada dia que passava eu pensava, eu via, analisava, falei, não, posso fazer isso, posso usar esse recurso, posso tentar trabalhar dessa forma, e tô aqui há um ano. Nossa, que incrível! E realmente foi um recomeço para você, né? Pelo que você conta aí, foram novas experiências, foi realmente você mudar de vida. Não, totalmente, até porque eu sou de São Paulo, e aí você chega na Sardenha, né? São Paulo tem, eu tava vendo hoje, acho que é 14 milhões de habitantes, e a Cagliari, que é a maior cidade da Sardenha, tem 150 mil. E é uma ilha, então assim, uma ilha também é um pouquinho mais isolado, porque, enfim, é um pouquinho mais difícil você ter acesso e o fluxo de pessoas, então as pessoas aqui são muito fechadas, mas no sentido positivo, em termos de cultura, de tudo que acontece aqui, então é tudo muito tradicional, muito puro, ar puro, natureza pura, então é um desenvolvimento mais lento, então para quem vem de São Paulo e chega aqui, realmente é uma mudança muito grande, mas para mim é às vezes estranha, né? Mas é muito positivo porque no final das contas é o que eu queria, um ritmo de vida muito mais tranquilo, mais lento. Então aqui não adianta ter pressa que acha que vai arrumar emprego, sabe, em um mês vai estar empregado. As coisas aqui acontecem num ritmo mais lento, enfim. E apesar disso às vezes me incomodar um pouco porque é questão de hábito, mas eu falei não, mas era isso que eu queria, né? Foi isso, assim, foi uma mudança muito, muito grande. Em São Paulo era publicitário ainda por cima, né? Então, aquele ritmo de São Paulo, mais a loucura da publicidade, de repente você chega aqui, mar, ar puro, cabrinhas, enfim, é isso. E como é que foi para você? Você explicou aí dessa dificuldade de arranjar emprego. Como é que foi para você Uhum, arranjar um emprego aí? Demorou muito? E como é que foi uhum. esse approach aí para você conseguir o primeiro emprego?
Hum. Então, a forma que eu resolvi isso foi que eu não arrumei emprego, eu criei o meu próprio emprego. Então, eu estou trabalhando sozinha. Como eu sou publicitária, eu comecei a atender pequenas empresas, pequenas e médias empresas, fazendo publicidade online. Hoje a gente tem muito recurso para fazer de casa, online, as coisas. E já era um desejo que eu tinha desde o Brasil, desde a época que eu trabalhava em grandes agências. Puxa, mas por que não a gente abrir um mercado para clientes pequenos? Eu falei, bom, chegou a oportunidade. E a gente em São Paulo é muito evoluído em termos de business, de marketing. E aqui, mesmo a Itália do Norte, quando meus amigos que moram lá falam, a gente tem muito para acrescentar. Né? Então eu me senti confiante para. Fiz várias entrevistas, as pessoas se apaixonam pelo meu currículo, porque eu realmente trabalhei em empresas conhecidas, mas não tem grana para contratar. Então eu falei, bom, eu acho que eu posso acrescentar nas pequenas empresas e criei meu próprio trabalho. Nossa, não, muito legal. Então é uma nômade digital, né? Na verdade, você tem a liberdade geográfica para trabalhar de onde você quiser e você escolheu ficar em Calgary, né? Então, exatamente. Aqui, além de ser um paraíso, o valor do aluguel é muito inferior. Então, se você vai para Milão, enfim, Milão tem mais emprego, né? Quase uma situação um pouco fora da realidade da Itália. Só que você vai pagar um aluguel muito mais alto, e a tua vida vai voltar a ser um pouco mais semelhante do que aquela do Brasil que eu não queria mais. Então, por enquanto, eu tô aqui, tá funcionando. E quanto é o aluguel daí comparado ao aluguel de Milão? Olha. Eu divido apartamento, né? Então, enfim, você consegue um quarto legal, numa casa legal, bem centrada, com um banheiro teu, sem dividir na faixa dos 250 300 euros. E, enfim, em Milão, um quarto você pagaria 500 euros, né? Um estúdio, né, um apartamento pequenininho, que eles chamam de monolocale, que é a cozinha, meio que o quarto tudo no mesmo ambiente, você vai pagar 700 euros. Nossa. É bem maior do que o que a gente paga, inclusive em São Paulo, né? Então aí já começa a aparecer coisas que a Europa não é essa maravilha toda, assim. Para morar é muito mais caro, né? Então você sente realmente uma diferença assim muito grande de se você estivesse morando em São Paulo, ganhando o que você está ganhando hoje, em relação a morar aí na Itália, seja em qualquer que seja o lugar. Então, assim, o que acontece é que eu acho que muitas pessoas que vivem aqui devem te falar a mesma coisa, na Europa em geral. A gente vive com muito menos, a gente acaba gastando muito menos para viver, né? Então eu tinha uma entrada de grana muito mais alta no Brasil, que também saía muito fácil, porque você tem que pagar o condomínio, você tem que pagar, você quer ter uma empregada, porque você trabalha o dia inteiro, você não quer limpar a casa, você tem que pagar um plano de saúde, enfim, a gasolina, né, do carro, que aqui não tem. Então, aqui você usa o plano de saúde do estado, você tranquilamente usa o transporte público e a vida mais simples que é do europeu de modo geral, né? A Europa é uma região de classe média. Todo mundo é classe média, né? Então, assim, é a minoria que está ostentando um carro novo grande, é a minoria que está fazendo 1000 viagens internacionais toda hora. Então, é fácil de se habituar por causa disso. Todo mundo meio que vive igual e tem as mesmas oportunidades, né? No caso aqui dessa área, poxa, tem a praia, que é de graça, tem milhões de parques que são de graça. Então, assim, e uma coisa que eu sempre falo também, eu acho que o fato da gente viver num lugar menos opressor, no sentido de ritmo de vida, até a violência em si, que a gente tem esse medo, né, no Brasil, faz com que a gente sinta menos necessidade de compensar com outras coisas, como ir no shopping e gastar um monte de dinheiro com roupas e sapatos que a gente nem precisa, né? Então, essa cultura não tem aqui, né? Eu acho que na Europa, em modo geral. Então, a gente vive com menos, faz menos a unha, compra menos sapato novo, mas, enfim, vive com um pouco mais de paz, e aí essas coisas elas passam a importar menos, eu acho.
Não, com certeza. Compensa, né? E você, É. e você, Ana, comentou em relação à sua cidadania. Quando você Uhum. fez, você falou assim, eu fiz com uma empresa que foi muito boa e que, não sei, eu queria entender de você por que que para você aquela empresa era uma empresa boa de ser escolhida. Porque hoje em dia, no meio de tanta gente que tem medo, né, de, se eu for fazer a cidadania, é muita grana para investir, o que que te fez escolher essa empresa específica? Então, eu fui indicada por um amigo, né, por essa pessoa, porque é até bom você tocar nesse assunto, porque eu acabei ficando muito amiga do pessoal que me assessorou aqui, e acompanho muito o trabalho deles até hoje com outras pessoas, e eu passei a entender muita coisa. A cidadania italiana feita aqui na Itália, ela virou um grande mercado, um grande negócio. E o que acontece é que eu acho que muitas pessoas vêm, fazem a própria cidadania e falam: nossa, como é fácil, vou fazer o trabalho de assessoria eu também. E aí acaba que essa pessoa pouco experiente acaba caindo em vários problemas que colocam o cliente em situações complicadas. E isso acontece muito. Tem pessoas que chegam aqui para ir para essa assessoria que eu conheço, porque já passaram na mão de outra assessoria onde teve problema. Então, assim, basicamente você tem que conhecer muito bem o lugar onde você vai ficar, e o assessor faz esse trabalho. Por quê? Para quem tem o antepassado italiano, a cidadania italiana é um direito. E o governo italiano tem a obrigação de te dar esse direito. Só que não tem um tempo para isso acontecer. Não tem, na lei, até onde eu sei, não tem assim, se a pessoa chegar e dar entrada, o processo tem que acabar em tanto tempo. Então, o que acontece? A pessoa chega num lugar e é feito pela prefeitura, né? O processo de cidadania que se chama comune aqui. Então, às vezes você chega num comune que tá cheio de gente pedindo para fazer cidadania, os caras não estão dando conta, ou é um comune que não sabe fazer, nunca fez, ou é um comune que está comprometido com outros trabalhos e não tem tempo de fazer, ou não quer fazer. Então, assim, então você chega lá, tá bom, senta aí, Cláudia, como diria a Xuxa, e fica meses, e muitas pessoas que vêm aqui ou têm intenção de ir para outro país ou têm intenção de voltar para o Brasil, não tem o ano inteiro, meses e meses, para ficar aqui esperando sair. Então, a assessoria te garante que ela tem um relacionamento legal, né? Também isso é uma coisa que eu tinha muita preocupação, porque a gente ouve histórias de propina, enfim, tem casos, tem notícias e a pessoa acaba tendo a cidadania cancelada. Então, a minha preocupação era que tudo fosse feito muito dentro da lei, muito corretamente. Mas é uma equipe que conhece muito bem aquela cidade, sabe que aquela prefeitura, aquele comune, sabe fazer o processo e pode fazer o processo num tempo adequado para o cliente. Além disso, você tem que achar uma casa para ficar, porque você tem que ser residente da Itália. Então, essa pessoa também vai te achar a casa, uma casa que vai ser decente para você morar. Enfim, até a gente sai do Brasil, as pessoas que têm esse dinheiro para investir numa cidadania normalmente são pessoas que têm uma situação um pouco confortável no Brasil. Então, né, tem gente que chega aqui de qualquer jeito, acaba caindo numa casa que tem um monte de gente que não tem água quente. Enfim, para ninguém isso é bom. Então tem que ter essa residência, tem que ter o proprietário dessa residência reconhecer que você é residente ali para você poder entregar esse documento. E eu acho que uma outra coisa importante que eu falo sempre, que a minha assessoria foi muito bacana, é o aspecto emocional. Porque eu acho o seguinte, a pessoa que sai do Brasil para vir para cá, para fazer cidadania, que não pode nem esperar os 10 anos para fazer no consulado do Brasil, é porque ela não está feliz com a situação dela no Brasil, ela quer sair. Então já tem um ponto aí que ela já está meio tristinha saindo do Brasil. Aí, tchau para a família, tchau para todo mundo, chega aqui sozinho. Aí é um outro clima, é uma outra língua, são outras pessoas, às vezes você está numa cidade pequenininha que não tem nada para fazer. Então, assim, é difícil, por várias razões. Assim, eu não vi ninguém chegar aqui para fazer cidadania, que eu acompanho sempre, como eu falei, eu não vi ninguém chegar aqui para fazer cidadania super feliz
e tranquilo, porque é difícil. A pessoa tá fazendo isso porque ela tá querendo, porque ela tá passando por uma crise na vida dela e, enfim, fora todos os problemas que enfrenta. Então, essa pessoa que eu acabei ficando amiga, então ela te dá muito apoio, sabe? Você tem uma dor de barriga, você tá precisando comprar alguma coisa para casa e o supermercado é longe, você precisa se comunicar, enfim, ela te dá todo esse apoio, ela, né, ela é uma pessoa muito querida e te dá esse suporte também que eu acho super importante. Então, assim, aí tem muito, né, é um investimento grande, sim. Tem gente que faz sozinha, não gasta nada disso, gasta só com, né, as taxas legais, né, os selos e tudo mais. Tem. Mas as chances, né, de tudo isso, de todo esse processo, a chance de dar algum problema é grande. Então, é uma questão de avaliar o risco e o quanto você pode investir. Eu acho que também considerar que se você for fazer sozinho, você vai ficar sozinho, né? Você vai ficar desesperado, vai chegar o vigílio na sua casa, vai começar a falar italiano, você não vai entender nada. Dependendo de onde da região que você tá, as pessoas não são tão receptivas. Então, assim, eu queria estar confortável nesse aspecto. Graças a Deus eu tinha me planejado para fazer isso. E, enfim, por isso que eu decidi fazer com essa empresa. Enquanto eu estava colhendo todos os documentos no Brasil, eu comecei a entrar em grupo, eu comecei a falar com uma que fez, com a outra que fez, não sei o quê. E eu comecei a ouvir histórias horrorosas de gente que chegava numa casa e tinha 20 pessoas e não tinha água quente e que a cidade ficava a 4 horas do supermercado mais próximo e que chegou lá e não... Então, assim, eu falei, gente, que medo, né? E depois os casos que viraram notícias em todo lugar de propina que rolava entre assessoria e aí, sabe, cidades que de repente chegavam 300, 500 brasileiros a fazer cidadania, até que uma hora o governo italiano viu aquilo e falou, peraí, o que tá acontecendo, né? E então, assim, essa assessoria tem esse cuidado também, ela não vai ficar colocando um monte de gente na mesma cidade, ela trabalha em várias cidades, e tudo dentro da lei. Enfim, isso era acho que talvez a minha preocupação maior. Não, é interessante porque o que eu vejo hoje em dia é algumas pessoas que têm medo de ser passado a perna por uma assessoria, ou ser uma assessoria falsa, ou às vezes entra em contato, poxa, a pessoa conseguiu fazer para uma pessoa, mas para outra não deu conta e acabou levando dinheiro. Enfim, acontece. Então, por isso que eu quis saber de você, como é que foi para você ter escolhido, né? Porque eu posso falar que eu tô num processo também de cidadania italiana e o que eu fiz, assim, foi falar assim, gente, deixa eu ver as indicações, se essa pessoa já conseguiu, se teve resposta positiva. Você chegou a checar alguma coisa nesse sentido ou não? Olha, eu tive a indicação e eu conversei muito com a pessoa que me passou muita segurança, né? Acho que eu dei um pouco de sorte também, talvez eu pudesse ter checado mais, na verdade. Mas enfim, foi uma indicação de uma pessoa querida, de uma pessoa preocupada. Ele também me passou muita seriedade no trato comigo. Eu já tinha entrado em contato com outras assessorias antes que não tinham passado a mesma seriedade. Me pareciam empresas que tinham uma demanda muito grande de clientes e não conseguiam nem responder um e-mail num tempo razoável. Então eu falei, poxa, peraí, não é para isso que eu tô pagando, né? Um custo de uma assessoria tá aí em torno de 2.000 euros. Acho que até agora pode ser que até tenha aumentado, eu não sei bem. Então, assim, mas um pouquinho de sorte, talvez, também. Não, mas legal você falar e relatar como foi pra você. Às vezes o que a gente precisa é de uma segurança mesmo, sentir um pouco seguro em relação à contratação de serviço que a gente está fazendo. Muito bom saber isso da sua parte. E esse valor que você pagou ele parcelado? Você teve que pagar de uma vez só? Como é que funciona para uma pessoa que está querendo ir agora? Você tem uma ideia de como foi para você, né? Eu acho que, então, para mim foi de um jeito, eu não acho que é com todos assim. Eu negociei, e também, né, porque eu tinha muito pé atrás ainda. Eu falei, olha, podemos dividir, eu pago integralmente metade quando eu chegar, e a outra metade quando aprovar a residência ou quando aprovar a cidadania, não lembro, em algum marco do processo. Mas eu acho, pelo que eu vejo, o normal é pagar tudo no início. Porque a cidadania tem muito, a equipe tem muitos custos, enfim. E também, assim, acontece. Eu já ouvi também casos das pessoas darem o calote no assessor também. Então, Meu tem Deus. isso também.
Mas, Ana, que bom. E você conseguiu em quanto tempo a sua cidadania? Então, o total foi 3 meses, da minha chegada até o meu passaporte, inclusive, que eu fiz questão de tirar o passaporte também. Tem gente que deixa para tirar depois. E isso demorou 3 meses, porque mais um exemplo de como as situações são delicadas. Teve as eleições nacionais em fevereiro ou março. Então, como a prefeitura é responsável por toda a eleição daquela cidade ali, tem 2, 3 funcionários trabalhando na prefeitura, entendeu? Então, eles estavam ocupados com aquilo. Então, a minha residência demorou 18 dias para ser confirmada. É, Aí depois a NR de São Paulo, que normalmente demora, até que não demorou tanto. Mas assim, foi um pouquinho mais alongado por conta das eleições. Enfim, prazo é uma coisa, é aquilo que eu te falei, né? E outra coisa também, sabe? A Itália é uma coisa que eu canso de falar para as pessoas. Gente, a Itália é muito regionalizado. Assim, o norte é completamente diferente do sul, que é completamente diferente da Sardenha. Então, assim, não adianta você fala assim, é 3 meses. Na Itália é assim. Não adianta, depende da pessoa que está trabalhando, depende daquela cidade, daquele comune, depende de uma série de fatores. Então, enfim, mas relatando o meu caso, demorou 3 meses. E uma pergunta que eu tenho também para te fazer é que eu sei que esse caso de você ir para a Itália, geralmente ele acontece quando é por via paterna, né? Por via materna, se eu não me engano, não dá para fazer desse jeito, né? Tem que ser o processo na justiça. Ou eu tô errada? Então, sabe, isso eu não vou saber te responder muito bem, porque o que eu sei é mais ou menos o que você sabe também, que é via paterna, e se tem alguma mulher na linha, né, na linha ali dos seus familiares, entra por uma outra via, talvez eles entram na justiça para alegar, porque a cidadania italiana se baseia na seguinte verdade para os italianos, que um ser humano nato de um italiano continua sendo italiano mesmo que ele nasça em outro país, né? Então, eu acho que a via judicial, quando é a mãe, é porque para falar que ele continua sendo filho de um italiano, mesmo sendo nascido pela mãe, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, mas a ideia é essa. Eu acho que é legal contar para as pessoas também, porque tem gente que eu acho muito triste também as pessoas que vêm tirar a cidadania italiana e não se apega, né? Porque quando você entende que a cidadania italiana significa isso, significa o italiano ter tanto amor pelo próprio italiano que mesmo que você nascer fora você vai continuar sendo italiano. Eu acho legal você respeitar e conhecer um pouco da cultura, conhecer um pouco da história, conhecer um pouco por que os teus familiares foram para o Brasil. É... Enfim, nem sei porque eu tô falando disso. Não, Mas não, você tá falando e eu tô achando super interessante. Você reconhecer as suas raízes, né? Para eles é tão importante esse negócio do sangue, de você ser um italiano, ter esse patriotismo todo, que é legal chegar aí, respeitar isso e tentar entender um pouco mais da cultura, não só querer viver o bom e o melhor que a Europa em geral oferece, né? Muito legal essa sua visão, muito importante. é isso. E Ana, você chegou aí. E quando você chegou, você teve alguma grande dificuldade? Acho que as dificuldades são entender algumas coisas da casa. Então, aqui na Sardenha, e acredito que toda a Itália já, então, por exemplo, tem todo lixo é reciclável. Se você não separa o lixo na sua casa, o plástico, do vidro, do papel, do orgânico, do que não é reciclável, a casa paga multa. Então tem isso que, né? Se alguém não te explica, ninguém me explicou quando eu cheguei, passei uma semana misturando tudo, depois eu fiquei lá separando o lixo. Aí também a questão da energética e de água, então a Europa como um todo e a Sardenha principalmente não tem a abundância de água que a gente tem, não tem as hidrelétricas que a gente tem, então é tudo muito mais controlado, a conta de eletricidade é cara, ninguém desperdiça água, então a forma como aquece a água do banho é diferente, então você pode desligar
o escalda-banho, que é o que esquenta a água do banho, não precisa ficar gastando eletricidade o tempo inteiro. Então, assim, algumas coisas de como funciona a casa no sentido dessa economia que já é normal para eles. A gente no Brasil é muito sortudo de usar água da forma como a gente usa e pagar quase nada. Que mais em termos de dificuldades? Ai, gente. Alugar um apartamento para você. A língua. Boa. A língua foi uma grande dificuldade? Foi difícil, mas assim, como eu tinha muito interesse também em aprender, eu me esforcei, sabe? Então, se você chega, e eu acho que isso acontece em qualquer lugar, se você chega e só vive com brasileiro, mora com brasileiro, só sai com brasileiro, você não vai aprender a língua do lugar. Então, e eu tive a sorte de estar muito convivendo com o italiano, e os italianos, no geral, são muito pacientes com as pessoas que não falam a língua deles, eles acham muito legal, inclusive você tá tentando, né? Então, foi difícil, porque, obviamente, tudo fica mais difícil. Você ir no supermercado fica mais difícil, você ir na farmácia comprar um remédio fica mais difícil, você perguntar para o motorista de ônibus se aquele ônibus é o certo é mais difícil. Mas é legal também a gente ver, porque acaba sendo uma língua um pouco parecida com o português, então você vê, nossa, você fala assim aqui, eu gosto pelo menos dessas coisas. Enfim, algumas gírias que a minha avó falava quando eu tava brava. Nossa, minha avó fala assim também. E eu, particularmente, acho um charme, assim. Quando eu cheguei, eu vi os meninos, né, falando italiano, mesmo que era feio, o menino, nossa, que lindo. Agora já acostumei. Mas, enfim, a língua sempre acaba sendo, acho que, dificuldade em qualquer lugar. Mas por ser muito parecido com o do Brasil, obviamente que eu acho que é mais fácil você aprender italiano do que aprender um alemão ou alguma coisa, Não, com né? certeza. Alguma língua. Imagina aprender alemão, gente. Pelo menos é uma língua latina, né? E você demorou Então. quanto tempo aí para você aprender? Olha, eu estou aprendendo ainda, né? Olha, não sei te dizer, foi muito gradual, porque assim, agora que eu sei falar o italiano, depois de um ano, eu diria para você que eu sei fazer tudo, inclusive trabalhar, mas de vez em quando eu dou uma procurada no translator do Google, de vez em quando uma palavra eu não sei, pergunto para alguém. E aí agora eu acho que depois de um ano, agora você começa a chegar numa outra fase de aprendizado da língua, que é você aprender as gírias e as coisas que eles mesmos falam errado. Aí você fala, meu Deus, já toda uma língua nova agora para aprender o dia a dia, como vocês falam mesmo. Porque eles falam bem, umas coisas bem erradas também, assim. Então, como a gente, né? E quando você chegou aí, você não sabia nada? Nada. Gente, olha que massa. E agora já tá Isso foi uma aí. coisa Isso é uma coisa errada que eu não recomendo, assim, eu confiei muito no meu taco, não, chegando lá eu aprendo, mas assim, muda bastante quando você chega já aprendendo, tem umas coisas que fica bem mais fácil, né? Por exemplo, eu morava lá na casa sozinha, tinha o dono da casa que morava do lado, caiu a luz, quebrou não sei coisa. Meia hora para explicar para ele com o celular, traduzindo o que tinha acontecendo. Então, essas coisas, se eu falasse um pouco mais antes de chegar, era mais fácil. E Ana, além dessa parte da língua, das dicas que você deu da cidadania, tem mais algum conselho, alguma dica que você daria para um brasileiro que está indo hoje morar na Itália? Olha, espere. Bom, entender que a Itália é muito diferente a realidade do sul e do norte. Que o norte você vai encontrar emprego muito mais facilmente, mas você vai pagar, ter um custo de vida mais alto. Fora o clima, que assim é bem frio. Aqui na Sardenha, que é o Nordeste para ele, o que seria o Nordeste nosso, a Sardenha é para eles, então o clima mais tá super frio, né? Agora deve estar uns 5 graus, à noite esfria mais. E assim, a questão do clima é uma coisa que pega, sabe? Porque mexe muito com a tua dinâmica de vida. Então, assim, então você vai, tá bom, então eu vou pro norte da Itália porque tem mais emprego, beleza, mas saiba que você vai passar vários meses do ano numa média de 0 graus, 2 graus, enfim. É difícil pro brasileiro essa parte. E saber que, assim, a Itália é um país maravilhoso, tem comida, assim, comer é fantástico. Isso é toda uma história sobre a comida, sobre como é gostoso viver aqui, é prazeroso. Mas, assim,
É um país em crise, é um país que hoje a taxa de desemprego está em 10% e entre os jovens essa taxa está 35%. Tem uma guerra, como no Brasil, tem uma guerra política bem forte entre a direita e a esquerda. Agora tem um governo de direita com medidas bem duras no que se refere à chegada de estrangeiros aqui. Para quem tem cidadania, isso não interfere. Mas no dia a dia não é porque você tem uma cidadania e você é italiano, assim, você fala com sotaque, você tem uma cara um pouco diferente, você se veste diferente, então, e para eles que estão aqui sem emprego, sofrendo com dificuldades, não é que tem preconceito, mas ninguém vai. Vem cá, óbvio, vem cá que eu te dou um emprego, entendeu? É difícil. Venha morar na Itália se você tiver, assim, realmente uma paixão muito grande, uma vontade muito grande de estar aqui, como foi a minha. Eu me apaixonei, eu queria muito estar aqui, eu não me sentia bem em outro lugar a não ser aqui. Mas sabe que você vai ter que se virar um pouco sozinho. E tem um outro aspecto importante da Itália, que acho que é bom falar. Não sei quanto tempo faz, mas as leis trabalhistas ficaram muito difíceis para o empregador. Então, aqui na Itália, tem a maioria, talvez, dos empregos contrato determinado, por tempo determinado. Quando tem um contrato? Porque quando você contrata, como a gente é o CLT no Brasil, que não tem prazo para acabar, você é o empregador um funcionário daquela empresa, para a empresa te demitir é muito caro, é muito difícil. Então tem até, assim, é meio até comédia, tema de programas de comédia, o tal do posto fixo, que é o posto fixo, que é o sonho dos italianos, é um emprego com posto fixo, que nada mais é do que o nosso CLT. Então, para você ver como né? Enfim. As leis trabalhistas são bem protecionistas, então. São bem fortes aí pro trabalhador. Pro empregador. Porque. Não, desculpa, tá certo, pro trabalhador, porque se você tem um contrato fixo, você praticamente não pode ser demitido. Serviço público, então, né? Então, na verdade, é exatamente isso. Assim como no Brasil, tem uma cultura muito grande das pessoas fazerem concurso, prestar concurso e trabalhar, porque ali você vai ter o seu sonhado posto fixo. Então, enfim, esse também é mais um agravante da situação de emprego da Itália. Então, mas eu acho que assim, o brasileiro ele é criativo, o brasileiro ele é otimista, as pessoas sentem isso, eu acho que a gente sabe se virar nos 30, isso sempre ajuda. Então, acho que como eu fiz de, poxa, não, peraí que eu vou trabalhar sozinha, não quero migalha, não quero me estressar procurando emprego, eu posso trabalhar sozinha, eu vou trabalhar sozinha. E vai se virando. Eu conheço um cara aqui que começou a fazer festas infantis, porque ele trouxe do Brasil toda a ideia de decoração infantil, tá fazendo, a outra que canta, a outra que não sei quem, então as pessoas acabam se reinventando, mas acho que a principal dica que eu dou é assim, não vai cair um trabalho no seu colo, a não ser que você more muito no frio e pague um aluguel muito caro. Não, e realmente, olha, eu vou te falar, com frio, pra mim, é terrível, eu sofro no frio. Engraçado que eu fui pra ir pra Sardenha, mas fui no calorão, e eu e meu marido, a gente fez um motorhome. E o motorhome, que legal! Não, foi incrível, só que tava tão quente, e o motorhome, as janelinhas eram tão pequenininhas, que acho que a gente morreu de calor. Aí a gente já falou, o calor é muito intenso e o frio é muito intenso, né? É bem diferente daqui, que a gente tem essas duas estações de verão e inferno. Aí não, aí tem tudo bem divididinho. Não, olha, eu não sei se você é de São Paulo, mas a gente em São Paulo tem outra grande luxo do brasileiro, né, de São Paulo em específico, é você ter a temperatura muito mais amena. E outra coisa, aqui também anoitece mais tarde e amanhece mais cedo no verão, então 9 horas da noite tá 30 graus. Não é que nem no Brasil que vou pra praia, vou descer pro litoral, vou fazer uma caminhadinha às 6 às 7 que tá mais fresco. Não, às 6 e às 7 não está mais fresco. Então assim, calor é bem calor. E não só aqui na Sardenha, assim, aqui na Sardenha ainda é uma das outras coisas que eu decidi por morar aqui, porque tem o mar, então vem vento, vem
uma sensação de um pouco assim, mas você vai para uma cidade grande, você vai para Milão, você frita, né? E Madrid também, Espanha, Portugal, é muito quente, tá na cidade grande, é quente. Não, com certeza. Ana, olha, muito obrigada por relatar aí a sua Imagina. experiência, por contar para as pessoas, por informar elas melhor como é essa parte da cidadania, como é viver dentro da Itália, ser uma brasileira na Itália. Então, só tenho a te agradecer aqui por fazer parte do canal. Ai, obrigada a vocês, eu adorei. Eu espero que você tenha gostado e se você gostou, dá o seu like lá embaixo, se inscreve naquele botãozão vermelho e badala o sininho que tá logo ao lado para você não perder mais nenhuma novidade do Bora Morar Fora. E se você estiver indo morar em Portugal, eu construí um checklist que é um verdadeiro passo a passo para você não deixar nenhuma tarefa de fora desde 6 meses antes da sua mudança até realmente o dia do embarque. Então é isso, um beijo enorme e bora morar fora!